Sabemos que nem todos os pais são perfeitos e que nem todo mundo conseguiu ser agraciado com pais bons o suficiente para te respeitar e não te deixar para baixo constantemente. Muitos de nós temos que conviver diariamente com pais tóxicos, onde as suas palavras ferem bem mais que uma palavra nas costas, e que não te respeitam ou não têm grande empatia por ti, deixando muitos traumas das pessoas que passam por tudo isso. Infelizmente, isso é algo bem comum aqui no nosso país. Muitas das vezes, seus pais tóxicos também foram criados por pais tóxicos. E com isso, o comportamento abusivo pode se repetir ao longo das gerações. E isso acaba formando um ciclo difícil de quebrar. Se você consegue se identificar com alguma dessas coisas que eu acabei de falar, esse vídeo é para você. Você não é o único que passa por tudo isso. E será sobre esse tema que eu irei falar hoje. E aí guys, eu espero que todos estejam bem. Gostaria de avisar que provavelmente esse vídeo pode conter algum tipo de desabafo meu, já que esse tema teve um grande impacto na minha vida. E enfim, não se esqueçam de deixarem um like para mais vídeos como este e se inscreverem para receberem notificações de vídeos novos. Dito isso, podemos voltar para o tema principal do vídeo. Esses pais são conhecidos desta forma por muitas das vezes passarem do ponto usando o autoritarismo e a superproteção. Os comportamentos tóxicos podem variar amplamente de um pai para outro. Alguns podem ser excessivamente controladores, enquanto outros podem emocionalmente serem manipuladores ou verbalmente abusivos. Cada caso é um caso e apresenta suas próprias nuances. Alguns agem por serem fanaticamente religiosos, por uma determinada religião ou até mesmo doutrina religiosa. Assim, justificando seus atos usando o pretexto de que Deus não gosta de tal coisa ou de uma atitude sua. E com isso, vai moldando seu filho conforme acha que é certo, como se a criança fosse um simples boneco. Outros são super protetores o bastante para não te deixar ir comprar pão sozinho ali na esquina. Geralmente essa situação ela é bem mais comum quando se trata de meninas. Quando isso acontece por muito tempo, é bem tenso de lidar no futuro. A proteção é algo comum de se sentir por alguém, principalmente se você ama. Sem dúvidas é uma das maiores provas de amor ou algo desse tipo. Só que a superproteção é realmente algo que pode levar a acontecer coisas ruins no futuro. Só de pensar nesse pretexto de superproteção me lembra muito daquele caso do ator de Chiquititas que morreu porque o seu sogro não queria que a filha dele namorasse alguém. E sem dúvidas foi um caso bem pesado de você ver. Mas enfim, a criação por pais tóxicos podem ter um impacto significativo na saúde dos filhos. Estudos mostram que essas experiências estão associadas a um maior risco de desenvolver problemas como ansiedade, depressão, baixa autoestima e dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Obviamente, você terá bastante dificuldade de lidar com problemas e de conseguir amadurecer com o tempo, e confiar em pessoas pode se tornar um grande desafio. As características mais comuns são abuso emocional, controle excessivo, manipulação emocional, falta de apoio emocional, abuso físico ou verbal, comparação constante, falta de empatia, crítica constante e falta de limites saudáveis. Bom, geralmente os pais tóxicos sempre estão envolvidos em casos de abuso emocional, incluindo insultos, humilhação, críticas constantes e desvalorização de seus filhos. Isso pode minar a autoestima da criança, causando o sentimento de inadequação e levando a problemas como ansiedade e depressão, assim como eu citei antes. Eles também querem sempre ter o controle excessivo da vida dos filhos, acreditando que se são eles que o sustentam, os filhos têm a obrigação de contar tudo o que acontece na vida deles para os pais. E isso pode acabar interferindo em suas decisões, restringindo sua autoestima e não permitindo que desenvolva habilidade de tomada de decisão. Também pode levar a uma falta de confiança nas suas próprias habilidades, baixa autoestima e dificuldade em estabelecer limites em relacionamentos futuros. A manipulação é algo bem comum,
já que eles usam manipulação emocional para obter o que desejam, jogando com as emoções de seus filhos e fazendo sentir-se culpados ou responsáveis por seus próprios problemas. Essa manipulação pode criar um senso distorcido de responsabilidade e dificuldade de expressão saudável das emoções. Esses pais também podem negligenciar as necessidades emocionais de seus filhos, ignorando seus sentimentos, minimizando suas preocupações ou invalidando suas experiências. Geralmente eles sempre falam algo do tipo: com o que você está se preocupando? A sua única obrigação é estudar. Você tem comida na mesa todos os dias e uma casa para morar. Tem que ser grato por isso. E pare de se importar com todas essas besteiras. Isso pode resultar em uma sensação de isolamento emocional, falta de confiança nos próprios sentimentos e dificuldade em buscar apoio emocional em futuros relacionamentos. Em alguns casos extremos, o abuso físico ou verbal pode ser presente, causando danos físicos e também medo e possíveis traumas psicológicos em seus filhos. Esse tipo de comportamento abusivo pode ter consequências duradouras na saúde física e emocional das vítimas, levando a problemas de confiança, dificuldade de relacionamentos e transtorno de estresse pós-traumático. Como eu disse antes no começo do vídeo, às vezes uma frase dói muito mais do que uma palavra nas costas. A comparação constante talvez seja uma das coisas que mais pessoas se identificam. Afinal, quem nunca ouviu que deveria ser igual a outra pessoa, chegando a um nível de você começar a desejar isso diariamente. Pais tóxicos tendem a comparar seus filhos com outros, enfatizando as deficiências e desvalorizando as conquistas individuais de cada um. Essa comparação constante pode criar um ambiente de competição não saudável entre irmãos e afeta a autoestima das crianças. Lidar com toda essa situação é realmente algo desafiador e bem difícil falando emocionalmente. Até porque não são pessoas nas quais você simplesmente consegue fingir que não existe e parar de falar assim do nada. São seus pais, pessoas que você convive todos os dias desde o seu nascimento. Mas aqui estão algumas estratégias que podem te ajudar nessa situação. Primeiramente, reconheça a validez dos seus sentimentos. É importante reconhecer que seus sentimentos em relação aos seus pais tóxicos são válidos. Permita-se sentir e processar suas emoções. Por isso, é um passo importante para se curar e buscar uma vida mais saudável. Por mais difícil que seja, tente priorizar o seu bem-estar. Foque em cuidar de si mesmo e priorizar seu bem-estar físico e emocional. Isso pode envolver algumas atividades que você goste, como hobbies, exercícios físicos, terapias alternativas, meditação ou qualquer outra prática que te ajude a se sentir bem consigo mesmo. Terceiro, estabeleça limites saudáveis de comunicação. Se optar por manter algum contato com seus pais, defina limites claros, a forma como você se comunica com eles. Se você for adolescente e ainda mora com eles, tente manter uma relação um pouco distante, para preservar sua estabilidade emocional, evitando contar muito sobre o que se passa na sua vida amorosa e social. Isso vai evitar que eles usem a manipulação emocional o tempo todo com você. Envolva-se em atividades extracurriculares. Participar de atividades extracurriculares como esportes, artes ou clubes pode fornecer um escape positivo do ambiente tóxico da sua casa. Isso também pode ajudar a construir uma rede de apoio social fora da sua família. Se a barra ainda estiver difícil de você aguentar, tente procurar um aconselhamento profissional. Um terapeuta pode te ajudar muito a entender toda essa situação e saber como lidar com tudo isso. E te fazer entender que ter pais tóxicos não é algo normal, é algo nocivo e que te faz carregar muitos traumas ao longo da sua vida. Eu cresci em um ambiente no qual tive que me privar de muitas coisas na minha infância. Por ter pais fanaticamente religiosos, eu fui proibido de fazer muitas coisas que crianças normais faziam, como comprar um DVD do Ben 10 ou do Naruto, por exemplo. Sempre quando eu tentava colocar, basicamente minha mãe via e quebrava todos eles, usando o pretexto de que era do demônio e ela não queria aquilo na casa dela. Lembro bem que meu sonho era ter um PS2 e por muito tempo eu falei pra ela que eu queria um. Até que um dia ela disse que iria me dar de presente de aniversário. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que meus olhos chegavam a brilhar naquele dia.
Eu já tinha até comprado alguns jogos para testar quando ela chegasse com o console. Só que quando ela chegou eu percebi que tinha algo errado. E quando eu abri a caixa, era só um console da Sega. Eu fiquei muito triste. E depois eu perguntei pra ela o motivo dela não ter comprado o PS2. Só que ela disse que foi porque o PS2 era muito caro e ela optou por comprar mais barato. Porém não fazia sentido, já que alguns dias depois eu ouvi ela dizer que aquele que eu queria provavelmente teria jogos violentos e etc. Por conta de ser filho único, eles sempre foram muito protetores comigo. Quase todas as noites eu via os guris na minha rua brincando. Sempre de alguma coisa diferente. E muitas das vezes eu só olhava pela janela e ouvia eles falando alto do meu quarto. Já que quase nunca eu podia sair para brincar com eles. E geralmente quando eu podia sair era quando eles ficavam me olhando de longe. Hoje, depois de tanto tempo, a nossa relação já não é tão boa e eu sei disso. É como se a ausência deles me matasse, porém a presença deles me sufoca. Me desculpe pelo desabafo do nada, mas eu só quero que você lembre que não é o único que passa por isso. E também, não precisa lidar com tudo isso sozinho. Sinta-se à vontade para desabafar aqui nos comentários. É isso, obrigado por me ouvirem até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem um like caso gostaram do vídeo. E até a próxima, guys.